Então, olha só, energia de ligação, entalpia de ligação. E o que é entalpia de ligação? É energia absorvida na quebra de um mol de ligação do estado gasoso. Então, por exemplo, só para a gente poder ter noção aqui, ó, o HCl maior do que zero. Então, a entalpia dele de ligação é maior do que zero. Isso quer dizer endotérmico. Só para a gente ter noção, o que acontece? Quando eu tenho os reagentes, eu vou ter que quebrar as ligações dos reagentes, ok? Para quebrar a reação dos reagentes, eu vou ter que absorver energia para eu poder quebrar. E quando eu for formar a ligação dos produtos, eu vou ter que liberar essa energia. Então eu digo o seguinte: os reagentes é endotérmico, os produtos é exotérmico. Por isso, o tipo de entalpia aqui é diferente. Lembra o seguinte, um lembrete: entalpia de combustão e também entalpia de formação. O professor usava essa fórmula aqui, ó, variação de entalpia, né? Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Entalpia de ligação não é assim. Por quê? Porque para mim quebrar as ligações dos reagentes, eu tenho que absorver energia. Então ela vai ser o quê? Positiva. Já para me formar os produtos, eu vou ter que liberar essa energia. Então eu vou fazer entalpia de quebra mais entalpia de formação, ok? Quebrei reagentes, formei produtos e eu somo os dois. Então eu faço variação de entalpia é igual entalpia da quebra mais entalpia da formação. Então esse tipo de fórmula que a gente vai usar, ok? Dá uma pausa aí para você. Valeu. Então olha só, vamos a uma questãozinha aqui exemplificando a entalpia de ligação, né? A seguinte equação química não balanceada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer seria balanceá-la, né? Então, eu peço depois os valores de entalpia. Então, vamos balancear lá. Eu tenho um carbono aqui, H eu tenho 4 aqui, aqui eu tenho 2, 2 vezes 2, 4. Oxigênio aqui eu tenho 2 e desse lado eu tenho 4. Então, se eu colocar o número 2 aqui, fica balanceado. Tranquilo? Então, tá. Os valores aproximados de energia de dissociação de ligação é dado aqui, os valores, e aí eu vou assinalar aquilo que for correto, ok? Então a gente vai, a fórmula aqui de entalpia de ligação é entalpia da quebra mais entalpia da formação, ok? Então tá, entalpia da quebra é quem? É dos reagentes, ok? Então eu preciso fazer dos reagentes, depois eu vou para a entalpia de formação que é dos produtos, ok? Então o primeiro que eu vou fazer é do CH4, tranquilo? Então olha lá. Quem é CH4? CH4 é esse cara aqui. Tranquilo? E aí o que eu tenho que fazer? Entalpia da quebra. Então eu vou ter aqui, ó. Eu preciso quebrar. Aí eu estou olhando aqui, ó. Ligação entre o carbono e o hidrogênio é 410. Ok? Então olha, quantas ligações eu tive que quebrar? 1, 2, 3, 4 ligações eu tive que quebrar. Tranquilo? Então eu vou fazer o que, ó? 4 vezes 410. Tranquilo? Ok, tá. Que aqui vai dar 1640. 1640. Tranquilo. Ok, agora eu vou para o próximo. Quem é o próximo? O2. Ok? Quem é o O2? É esse camarada aqui, ó. O ligado ao O. Ok? Cada ligação do O ligado ao O é 500 kJ por mol. Tranquilo? Ok, agora repare o seguinte: eu tenho 2 O2, então eu tenho esse cara e tenho esse outro cara aqui, ó. Eu tenho 2, ok? E eu vou ter que quebrar essa ligação e essa ligação, ok? Se cada uma vale 500, então eu tenho 1000, não é? Correto? Então, soma esses dois aqui. Qual é o valor que dá? 2000. Dá 2.640.
640. Tranquilo? Então já achei a entalpia da quebra aqui. Ok, tá. Agora eu vou passar para quem? Os produtos. Lá nos produtos, então eu vou usar os produtos primeiro, que é a de formação. Quem é o cara que tem aqui? CO2. Quem é o CO2? É esse cara aqui, ó. CO2. Ok? Só tem um, não tem? Então só tem esse cara. Ok. Entre o carbono e o oxigênio é 800. Então eu tenho que quebrar uma ligação e eu tenho que quebrar outra ligação. Então eu tenho que quebrar duas ligações do carbono com o oxigênio. E cada uma delas é 800, não é? Então eu já sei que esse cara aqui é o quê? 2 vezes 800 é 1.600, não é? 1.600. Tranquilo. Ok. E quem é o próximo? O próximo é o H2O. Tá, quem é H2O? Você vai colocar aqui. H2O é esse cara aqui, oxigênio com o H com o H. Só que quantos eu tenho? Eu tenho 2. Então eu tenho o oxigênio com o H com o H. Cada ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é 460. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações para quebrar. Então na verdade eu tenho o quê? 4 vezes 460, que dá 1840. Tranquilo. Ok. Agora repare um detalhe aqui, galera. Esse aqui deu esse valor, correto? Ok. O que o professor falou? Entalpia de quebra eu tenho que absorver. Então é um valor positivo. Ok? Só que de formação eu falei que tinha que liberar. Era exotérmico. Se é exotérmico, é negativo. Então, negativo aqui, soma esses dois, deu 1.600 mais 1.840. 3.440. Ok. E a fórmula diz que eu tenho que fazer o quê? Somar os dois. Então, entalpia aqui de ligação, né? É igual. Agora eu tenho, ó, mais com menos, ok? Beleza? Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou. Vamos lembrar o mais com mais, mais com menos, menos com menos, menos, mais. Desculpa, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Então eu vou aí. Vamos lá. Faz aí. Menos. Entalpia é de menos 800. Ok. Do O2? Sim. Ó. O que é o O2? É esse cara aqui. E não tem 2? O professor desenhou 2 vezes. Beleza? Tranquilo? Então, se eu fosse, vamos dizer, se eu fosse escrever essa equação de forma de desenho, eu ia escrever assim, ó. CH4 mais O2, só que 2 vezes, correto? Formando CO2, só tem um, mais 2H2O. OH, OH e OH. Então, se eu fosse desenhar as ligações, seriam isso aí. Então, aqui eu tenho que quebrar 4 ligações, aqui eu tenho que quebrar 2, aqui eu tenho que quebrar 2, e aqui eu tenho que quebrar 4 ligações. Beleza? Vamos lá, assinar o que for correto. A energia liberada por mol de água é maior do que aquela liberada por mol de gás carbônico? Vamos lá entender primeiro. A energia liberada por mol de água era essa aqui, correto? Quanto foi de mol por água? Cada ligação era 460. Então um mol, ok? Um molzinho, quanto ele quer liberado? Veja que aqui era o quê? 2 mols, né? Ele quer saber 1 mol.
O mol seria a metade do que foi, correto? Aqui foram 4 vezes 460, mas seria 2 vezes 460. 2 vezes 460 dá 920, correto? Sim ou não? 920. Quem ele pediu para comparar? Com o gás carbônico. O gás carbônico, um mol de gás carbônico, quanto é aquele 1.600? Porque cada ligação é 800, mas o CO2 tem quantas ligações? 2 para quebrar. Então vai dar 1.600 e o outro dá 920. Não, são 2, dá mais. Não, mas a energia liberada por mol, Thiago. Por mol. Aqui, cuidado, você não coloca os dois. Na hora da gente resolver isso aqui, o professor colocou os dois porque as ligações você tem que formar. Mas aqui ele fala 1 mol só de água. Então, como se esse número aqui fosse 1. Então, está comparando 1 para 1. Beleza? Né? Aqui a informação dele não é aqui. Nessa equação, a quantidade de liberada pela água e liberada por... Aí sim, aí você ia considerar o balanceamento. Entendeu? Mas nesse caso é 1 só. Então, a da água é maior? Não, a da água não deu 920? Correto? Não, é só 1 que ele falou, 1 mol só. 1 mol é quebrar essa e quebrar essa. 2 ligações de 460. 460 mais 460, 920. Já o CO2, cada um é 800. 800 mais 800, 1.600. Então, 01, errada, né? Está errado. 02. A reação é reversível? 1. É uma reação de combustão. Como é que eu sei? Eu tenho um gás, que é o gás metano. Eu tenho um comburente, que é o oxigênio, e toda a combustão forma gás carbônico e água. Quando forma só o CO, que é o monóxido de carbono, é uma combustão incompleta. Sabe aquele caminhão que você vê liberando aquele tanto de fumaça escura, aquele ônibus? É porque ele está fazendo combustão incompleta. Quer dizer, ele não está queimando o combustível efetivamente. Entendeu? Por isso vai ficar menos econômico, né? Mais caro, né? Vai gastar mais, porque não está sendo efetivo. Então a reação não é reversível. Tem como você queimar o papel e você pegar a cinza e voltar? Não tem como. Então essa reação não é reversível. Eu não tenho como pegar esses produtos e formar esses reagentes. Ok? Então, errado. 4. Trata-se de uma reação exotérmica. Deu negativo? Deu, então ela é exotérmica. Menor que 0, certo? A dissociação do metano e a formação do gás carbônico são processos exotérmicos? Olha lá, vamos entender primeiro. O processo de dissociação do metano é de quebra. Se é de quebra, é positivo, não é? Porque eu tenho que absorver energia. Já realmente a formação do gás carbônico, eu tenho que liberar. E por isso que é negativo o sinal, não é? Aí, então, ele erra, só que ele fala do metano também. Então está errado, entenderam? Então do metano é positivo, porque ele é um reagente. E do gás carbônico é negativo, porque ele é um produto. Então está errado. A entalpia da reação é menos 800? É menos 800? É menos 800. Então ela também está certa. Esse é um tipo de questão B. Então o que você faz? Você soma as alternativas corretas. 0,4 com 16. O valor que você tem que colocar no gabarito lá é 20. Valeu?